Minha sogra fingiu uma ida ao hospital por causa da minha comida, só para me envergonhar, e ainda me enviou uma conta falsa das despesas médicas dela. Mas os problemas legais dela não são falsos. Tenho 44 anos e sou casada com meu marido Tiago, de 36, há quase 8 anos. Nós temos 2 filhos juntos, Manu, de 6 anos, e Davi, de 4. O relacionamento com minha sogra, Sônia, de 62 anos, é o que me motiva a escrever aqui. Para ela, eu nunca fui educada o suficiente. E apesar de ter mestrado, eu não vim de uma boa família. Mesmo meus pais sendo de classe média e muito trabalhadores, isso não importa para ela. E o mais crítico, eu não sei preparar refeições adequadas para o filho dela. A cozinha é o orgulho e a alegria de Sônia. Ela é conhecida por sediar grandes jantares e servir refeições gourmet que rivalizam com as de restaurantes. Cresci com pais que trabalhavam e comíamos de forma mais simples. Embora eu tenha melhorado minhas habilidades culinárias ao longo dos anos, certamente não sou uma chefe. Geralmente, tento manter a paz com Sônia. Envio mensagens de agradecimento pelos presentes não solicitados que ela nos dá. Coisas que ela acha que precisamos, porque o que temos nunca é bom o bastante. Tiago tenta me defender, mas ele fica preso no meio termo, e eu não quero forçá-lo a escolher entre a esposa e a mãe. No mês passado, Tiago e eu organizamos uma reunião familiar para comemorar a aposentadoria de seu pai, Roberto, aos 65 anos. Convidamos cerca de 20 pessoas, incluindo os pais de Tiago, sua irmã Juliana, familiares e amigos próximos. Passei dias planejando e preparando o que pensei que seria uma refeição deliciosa. A festa começou bem. As pessoas pareciam estar gostando. A comida ficou pronta na hora, e até Sônia parecia estar de bom humor. Ela trouxe uma companhia indesejada. Uma salada sofisticada com ingredientes que eu sequer conseguia pronunciar, mas não me importei. Durante o jantar, os elogios foram muitos. Roberto adorou o frango. Juliana elogiou os rolinhos, e os amigos pediram minha receita de bolo. Eu estava me sentindo orgulhosa, até perceber que Sônia mal tocava na comida, movendo-a pelo prato com desdém. De vez em quando, ela dava pequenas mordidas e fazia caretas, como se estivesse se forçando a comer algo horrível. Tentei ignorar esse comportamento típico, mas ela começou a fazer comentários. O frango está um pouco seco, não está? E acho que os vegetais estão um pouco crus. Tiago me lançava olhares simpáticos, mas eu apenas sorria e continuava comendo. Cerca de 1 hora depois do jantar, enquanto todos desfrutavam do café e da sobremesa, Sônia de repente agarrou a barriga com um gemido dramático. Ela anunciou que não estava se sentindo bem, alegando que algo não estava cozido corretamente. Tiago correu para o lado dela, e Sônia explicou, entre gemidos, que estava com náuseas e cólicas estomacais, e declarou que precisava de atendimento hospitalar. Roberto se levantou com um suspiro para levá-la ao pronto-socorro. Tiago se ofereceu para acompanhá-los, mas Sônia insistiu para que ele ficasse e fosse o anfitrião. Ela disse que não havia necessidade de estragar a noite de todo mundo só porque ela tinha sido envenenada, me lançando um olhar direto. Ao saírem, Sônia se virou para o grupo e comentou que talvez o estômago dos outros fosse mais forte que o dela, incentivando-os a aproveitar o resto da comida, usando a palavra comida como se tivesse servido lixo. De qualquer forma, ela conseguiu o que queria, estragar a festa. As pessoas começaram a inventar desculpas para sair mais cedo, provavelmente preocupadas que fossem as próximas a sofrer os efeitos da minha suposta culinária tóxica. Juliana tentou me tranquilizar, garantindo que ninguém acreditou na performance de Sônia, mas vi dúvida em alguns olhos, enquanto terminavam suas sobremesas com cautela. Tiago ficou mortificado e pediu desculpas repetidas vezes pelo comportamento da mãe. Ele ligou várias vezes para Roberto durante a noite, e ele disse que ainda estavam esperando no hospital. Quando o último convidado foi embora, eu estava lutando contra as lágrimas de humilhação e raiva. Na manhã seguinte, Tiago ligou para os pais para saber como Sônia estava. Roberto disse que ela havia sido tratada por intoxicação alimentar e liberada ainda naquela noite. Estava descansando.
mas ficaria bem. Quando Tiago pediu detalhes do diagnóstico, Roberto foi vago. Mencionou alimentos contaminados e desidratação. Eu estava começando a desconfiar. Comi o mesmo que todo mundo e não tive nenhum problema. Sempre fui cuidadosa com o preparo dos alimentos, principalmente com frango. Mas Sônia havia plantado sementes de dúvida, não só nos nossos convidados, mas em mim também. 3 dias. Depois da festa, recebi um e-mail de Sônia com o assunto: contas do hospital. Ela explicou em detalhes como havia sofrido terrivelmente por causa da minha negligência na cozinha e como foi diagnosticada com intoxicação alimentar grave. Anexou contas hospitalares digitalizadas, totalizando R$ 2.870, e disse que, como eu era responsável por sua doença, deveria pagá-las. Ela não apenas me culpava publicamente por supostamente envenená-la, como também exigia quase R$ 3.000 de mim. Tiago e eu não somos ricos, e isso não é uma despesa fácil de arcar. Ele ligou imediatamente para a mãe assim que encaminhei o e-mail. Pela conversa, ficou claro que Sônia não iria desistir. Ela insistiu que minha comida a deixou gravemente doente, que os médicos confirmaram a intoxicação alimentar e que eu teria que pagar as contas médicas. Quando Tiago ressaltou que ninguém mais ficou doente, Sônia alegou que tinha um estômago sensível e que os outros poderiam estar escondendo os sintomas para me poupar. A ligação terminou com Tiago, dizendo que precisava de tempo para pensar. Depois, ele parecia exausto. Embora acreditasse que minha comida estava bem preparada, ele se preocupava com a saúde da mãe e com as contas altas. Ele sugeriu que talvez devêssemos pagar para manter a paz e seguir em frente. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Pagar R$ 2.870 por algo que não foi minha culpa e admitir culpa por algo que não fiz? Não se tratava apenas de dinheiro, mas da campanha constante de Sônia para me menosprezar. Pagar significaria validar suas mentiras e estabelecer um precedente perigoso para manipulações futuras. Naquela noite, depois de analisar com atenção as contas do hospital que Sônia me enviou, percebi que algo não fazia sentido. O formato era estranho. Alguns códigos médicos pareciam incorretos, e o logotipo do hospital era algo que eu nunca tinha visto. Comecei a investigar. Liguei para o hospital listado nas informações de cobrança e finalmente consegui falar com alguém do departamento de cobrança, que confirmou minhas suspeitas. Eles não tinham registro de que Sônia tivesse sido internada ou tratada na data mencionada. Na verdade, eles não tinham registro de que ela tivesse ido ao pronto-socorro naquele mês inteiro. Eu precisava de mais evidências antes de fazer acusações. Lembrei que a Sônia costumava frequentar um restaurante exclusivo. Por intuição, liguei e perguntei se eles mantinham registros de reservas. Depois de explicar que queria surpreender minha sogra recriando uma refeição que ela havia feito lá, a anfitriã confirmou que eles tinham uma reserva para Roberto e Sônia. Quase exatamente no momento em que deveriam ter corrido para o pronto-socorro, Sônia não estava sofrendo em um hospital. Ela estava desfrutando de um jantar elegante em seu restaurante favorito. Então, ela teve a audácia de criar contas médicas falsas e exigir o pagamento. Continuei investigando e descobri que um dos amigos deles os havia marcado em uma foto nas redes sociais naquela noite no restaurante. A imagem os mostrava sorrindo com taças de vinho. Mostrei tudo ao Tiago. A confirmação do hospital de que sua mãe nunca foi internada, a reserva no restaurante e a foto comprometedora nas redes sociais. Ele ficou sem palavras e depois ficou furioso. Ele estava genuinamente preocupado com a saúde de sua mãe, apenas para descobrir que era uma mentira elaborada para me envergonhar e extorquir financeiramente. Tiago ligou imediatamente para seus pais no Viva Voz. Roberto atendeu e Tiago o confrontou sobre a falsa visita ao hospital. Roberto parecia desconfortável e evasivo, dando desculpas sobre mal-entendidos e alegando que Sônia se sentiu mal, mas se recuperou rapidamente. Quando Tiago mencionou a reserva no restaurante e a foto, houve um longo silêncio seguido por sons de discussão ao fundo. Quando Roberto retornou à ligação, seu tom havia mudado. Ele admitiu que não foram ao hospital, mas insistiu que Sônia realmente se sentiu mal depois do jantar. Segundo ele, eles foram ao restaurante para comer uma comida que não causasse mal ao estômago. Em relação às faturas falsas,
Roberto alegou ignorância, sugerindo que Sônia havia cometido um erro ou confundido as datas. Tiago aceitou essas explicações. Exigiu falar com sua mãe, mas Roberto disse que ela estava muito chateada. Tiago deixou claro que sabíamos o que tinha acontecido. Sônia fingiu estar doente para me envergonhar. Saiu da festa para ir ao restaurante e depois inventou contas médicas para extorquir dinheiro. Ele afirmou que não pagaríamos e que limitaríamos o contato até que Sônia se desculpasse sinceramente. Embora o assunto não termine aí, estamos planejando publicar um post com as evidências para que outras pessoas saibam o que ela fez. Ela foi muito pública ao me acusar de envenená-la, então não vejo mal algum em tornar públicas as razões. Atualizei um pouco a situação. Achei que era hora de dar uma pequena atualização e também responder algumas perguntas que surgiram muito nos comentários e mensagens. Sim, continuamos a manter limites firmes com Sônia. As coisas estão melhores. No sentido de que ela não está mais tentando nos manipular ou nos fazer sentir culpados como costumava fazer, mas definitivamente estamos avançando lenta e cuidadosamente. A confiança não volta da noite para o dia, principalmente depois de tudo que você passou. Tiago e eu concordamos que nossa primeira prioridade é manter nossa casa silenciosa e saudável para nós e nosso futuro. Algumas pessoas perguntaram se planejávamos tomar medidas legais por causa das contas médicas falsas. Essa é uma pergunta totalmente válida e, acredite, foi algo que consideramos seriamente. O que ela fez foi errado em muitos níveis, não apenas moralmente, mas também legalmente. Depois de falar com nosso advogado, decidimos não prosseguir com a ação de acusação por fraude. A realidade é que nosso advogado nos disse que o caso não tinha muito peso. Eles poderiam alegar que era apenas uma brincadeira. Entretanto, algo aconteceu com ela. Agora ela está em terapia, reconhecendo o que fez e começando a entender o quão sério foi. Não estamos dizendo que isso apaga o que aconteceu, mas é um passo na direção certa. De fato, recebemos algumas notícias inesperadas ontem. A irmã de Tiago, Juliana, nos ligou para nos atualizar e acabou nos contando algo bastante surpreendente. Aparentemente, durante uma de suas sessões de terapia, Sônia se abriu e compartilhou toda a história com seu grupo de apoio. E quero dizer, toda a história. A doença falsa, o incidente encenado no restaurante, as contas médicas falsas, tudo. Segundo Juliana, que ouviu do pai de Tiago, Roberto, a reação do grupo realmente surpreendeu Sônia. Ouvir reações de espanto e até desgosto de estranhos pareceu impactá-la de forma diferente do que quando membros da família tentavam confrontá-la. Acho que há algo especial em ouvir pessoas que não lhe devem nada. Nossa, isso é muito ruim. Isso torna mais difícil permanecer em negação. É como se eu finalmente visse tudo de fora. Aparentemente, aquele momento realmente a abalou. E eu sinceramente acredito que esse tipo de alerta deveria ter acontecido há muito tempo. Além disso, Roberto mencionou que a terapeuta de Sônia levantou a ideia de fazer terapia familiar, não apenas sessões gerais, mas focadas especificamente no relacionamento entre ela e eu. A terapeuta acredita que, a menos que abordemos as questões mais profundas entre nós, o que quer que tenha causado todo esse ressentimento e controle, seu progresso geral pode estagnar. Tiago e eu ainda não decidimos se vamos fazer isso. Não somos contra a terapia, mas também estamos tentando nos proteger. A última coisa que queremos é cair em outro ciclo de manipulação sob o pretexto de cura. É complicado. Por um lado, queremos apoiar o progresso que ela está fazendo. Por outro lado, temos dúvidas sobre isso. Não dissemos sim nem não. Estamos apenas dando tempo ao tempo e pensando cuidadosamente nas coisas. Agora, isso foi algo que realmente me surpreendeu, mas de uma forma positiva. Ontem recebi um pacote pelos correios. Eu não esperava nada, e quando vi que era da Sônia, confesso que fiquei um pouco nervosa na hora de abrir. Não que eu esperasse. Uma bomba. Mas é a Sônia, né? Lá dentro havia um presente, no mínimo interessante. Ela me enviou um livro de receitas. Mas não qualquer livro de receitas. Era uma coleção de receitas de família, que pertenciam à avó do Tiago. Aparentemente, é algo que ele vem guardando há anos. Junto com o livro veio um bilhete escrito à mão. Na nota,
Sônia explicou que sempre teve a intenção de passar as receitas para quem quer que se casasse com Tiago. Mas por causa de seus problemas, sim, ela realmente usou essa palavra, nunca o fez. Ela disse que esperava que eu gostasse de algumas das receitas e me sentisse confortável em cozinhá-las para a família, somente se eu quisesse, sem expectativas ou pressão. Essa parte realmente me chamou a atenção. Foi como se pela primeira vez ela tivesse reconhecido que tornou as coisas mais difíceis do que deveriam ser, e que talvez tenha forçado demais, ou tentado controlar o que não era dela. Foi um pequeno gesto, mas que realmente significou algo. Não sei se algum dia teremos um relacionamento normal, mas isso pareceu um passo à frente. Um passo real. Então, é onde estamos agora. As coisas ainda estão um pouco incertas, mas também estão mais calmas do que há muito tempo. Estamos vivendo um dia de cada vez e definitivamente não estamos baixando a guarda completamente, mas também estamos abertos à ideia de que as pessoas podem mudar, se estiverem realmente dispostas a se esforçar. Resta saber se ela está mesmo fazendo esse esforço ou se é só mais uma manipulação. Não podemos esquecer que ela fingiu ter ido ao hospital, e isso não é algo com que se brinque. Tudo o que fez não pareceria muito esforço comparado a isso. Vamos ver como as coisas continuam. Atualização 2. Ontem meu dia começou como qualquer outro, até que recebi uma ligação da Juliana que me surpreendeu completamente. Ela parecia bastante chateada e disse que precisava me contar algo imediatamente. Aparentemente, a Patrícia, amiga da Sônia, anda espalhando boatos que a minha sogra contou para ela. De acordo com o que a Juliana me contou, Patrícia vem dizendo para as pessoas do seu círculo social que eu ameacei fisicamente minha sogra e a impedi de ver os netos só por despeito. Tiago ligou rapidamente para a mãe para perguntar o que ela estava tentando fazer com isso. E foi atendido pelo pai, o Roberto, que lhe disse que Sônia não queria falar conosco e que, dali em diante, toda a comunicação passaria por ele. Nessa ligação, Tiago disse muitas coisas para Roberto. E o pai respondeu à altura. Aparentemente, Roberto e Sônia estão bravos conosco, porque começamos a contar uma história que faz minha sogra parecer louca. Bom, Sônia e ele não se acham loucos. Eles só são assim, com tudo o que fizeram. Mas é por isso que eles estão tão bravos conosco. Algumas pessoas conversaram com Tiago e comigo sobre o que aconteceu no jantar, e decidimos compartilhar. Não íamos mentir nem continuar sustentando a ideia de que a Sônia tinha ido parar no hospital. Também esclarecemos que ela estava fazendo terapia para resolver seus problemas, o que achávamos ser algo bom. Então, embora estivéssemos dizendo a verdade, e isso pudesse ser visto como algo vergonhoso para ela, também tentamos não retratá-la como uma vilã, mas como alguém com dificuldades e um desejo de melhorar. Só que, olhando para o cenário geral, ela não parece ser alguém disposta a mudar. E talvez nem devêssemos ter tentado suavizar a situação. A Juliana também nos contou que toda a história que o pai dela contou, sobre a Sônia estar indo à terapia e frequentando grupos de apoio, não passava de mentira. Ou seja, mesmo sem saber, nós estávamos mentindo ao defender que ela estava tentando melhorar, quando na verdade tudo era encenação. E como eu disse antes, é difícil acreditar em alguém que mente sobre ter ido parar no hospital. Foi então que decidimos postar tudo nas redes sociais, para tentar esclarecer as coisas de uma vez por todas, desde a viagem falsa, a conta, até a terapia que nunca existiu. A essa altura, começo a achar que até o livro de receitas talvez seja falso. Já conhecemos o talento da minha sogra para criar histórias. Ainda não vi nenhuma reação. Estou escrevendo em outro cômodo, longe do meu telefone, mas assim que terminar este texto, vou correr para ver o que aconteceu. Talvez eu não tenha recebido nenhuma notificação, mas mesmo assim, vou checar rapidamente. Atualização 3. No máximo, eu esperava que as pessoas dissessem algo como: "Que casal de mentirosos, não vamos mais aos jantares deles." Mas estou chocada. Tão chocada quanto aquelas pessoas que disseram que postar as coisas da minha sogra foi errado. Disseram que eu sou tão ruim quanto ela, que não há nenhuma pessoa boa na história, e que ela só fez o que fez porque eu merecia.
Essas pessoas realmente leem o que escrevem ou simplesmente vomitam suas diarreias cósmicas sem pensar? Nós demos a ela o benefício da dúvida, achando que estava em terapia, e mesmo isso era falso. O que mais deveríamos ter feito? Deitar no chão da sala, agir como tapetes e permitir sermos pisoteados? Bom, não somos tapetes sujos para gostarmos de ser pisoteados, e nem burros demais para não entender o que é amor próprio. Minha postagem não só mostrou que fomos enganados, como também abrimos os olhos de outras pessoas, pessoas do nosso círculo, pessoas do emprego em que o pai de Tiago, Roberto, trabalhava. Aparentemente, Roberto, com a ajuda de Sônia, vinha fazendo algumas coisas duvidosas na empresa onde trabalhava. Algumas pessoas começaram a juntar as peças quando certos colegas de Roberto começaram a contar suas próprias histórias de mentiras. O problema é que essas mentiras não eram simples do tipo: cheguei atrasado porque meu cachorro comeu as chaves e tive que levá-lo ao parque para expelir. Depois de uma refeição ruim? Não. As coisas eram sérias, do tipo que podem render um processo. E esse processo pode deixá-lo sem um único centavo. Conversei em particular com essas pessoas e descobri que algumas estavam até pensando em processar meu sogro. Pediram-me mais detalhes sobre ele, mas não consegui dar nada relacionado ao seu trabalho. Nunca me envolvi com nada disso. Mas tudo isso tem a ver com a parte legal e social, por assim dizer. Estou vendo o quanto isso está afetando profundamente minha sogra. Acho que é isso que mais a magoa. Só para constar, a amiga dela, Patrícia, também estava nos comentários escrevendo coisas bem desagradáveis. Ela chegou a dizer que Sônia pediu para ela mentir sobre supostas ameaças minhas. Acho curioso que minha sogra acreditasse que uma amiga disposta a mentir por ela seria uma boa amiga. Estas são as consequências. Um ônibus está vindo em alta velocidade e a amiga dela está apenas esperando o momento certo para empurrá-la embaixo. Agora que tudo veio à tona, as consequências não estão mais sob meu controle. Tentei dar uma chance para minha sogra, mas ela insistiu nas mentiras. Agora ela nem tem o direito de me culpar. E ela tentou, mas eu a bloqueei. Junto com meu sogro. Algo que Juliana também fez. Meu marido ainda não fez isso, mas pelo que ele me disse, é só uma questão de tempo. De qualquer forma, não acho que apagar as postagens agora vá resolver alguma coisa. Todas as mentiras dela vieram à tona como um vulcão em erupção. E ponto final. Esta é a 4ª atualização. Do meu lado, tudo tem estado tranquilo. Não tenho do que me arrepender desde a última postagem. Bloqueamos meus sogros e foi isso. Mas, embora tenhamos vivido nossas vidas sem a presença deles nos atormentando, eles enfrentaram uma verdadeira tempestade. Não vou me aprofundar sobre a vida social da minha sogra, mas o fato é que ela perdeu muito dinheiro ao longo dos anos. Entre advogados, processo e tudo o que a amiga disse sobre ela. Acho que você consegue imaginar o resto. Também não vou gastar meu tempo falando das pessoas que defendem minha sogra. Não é culpa minha se elas são como são, e morrem de medo que algo parecido aconteça com elas. Mas continuam jogando joguinhos idiotas e ganhando prêmios idiotas. Isso no mínimo me consola. Agora, as consequências legais. Meu sogro foi considerado culpado por roubo de fundos da empresa onde trabalhava. Eles gastaram até o que não tinham. Fizeram hipoteca da casa para pagar advogados. Tudo porque o dinheiro restante foi congelado pelo juiz. Chegaram até a procurar meu marido pedindo dinheiro para comprar comida, mas meu marido recusou. Juliana também. Meu sogro foi condenado a pagar o valor que havia roubado da empresa, usando seus bens, e também foi sentenciado a 2 anos de prisão. Não foi uma decisão fácil para eles. Minha sogra não foi presa, apenas porque não era ela quem roubava, mas provavelmente sabia de tudo. Como a casa foi vendida e não sobrou praticamente nenhum dinheiro depois de toda essa confusão, ela foi morar com uma prima em outro estado. É compreensível, já, que não há mais nada para ela aqui. Os filhos não querem mais falar com ela. A amiga a traiu. E tudo o que lhe resta é seu senso de superioridade. E sei o que os haters vão dizer, que manipulei os filhos dela para não falarem com ela. Mas em nenhum momento pedi para meu marido ou minha cunhada cortarem contato. Foi decisão deles. Inclusive,
Juliana foi a primeira dos 3 a bloqueá-los. E ainda digo, os haters devem ser sogros horríveis. Devem perder o sono à noite, pensando que suas noras estão lendo uma história como a minha e prestes a iniciar sua própria vingança. Vocês não imaginam o quanto eu adoraria ler algo assim, porque esses haters parecem piores do que minha sogra. Então sim, vocês sabem o quanto merecem algo assim. Quanto a mim, esta será minha última atualização, a menos que minha sogra continue espalhando suas mentiras, o que eu imagino que ela fará. Mas ela está tão longe que, mesmo que tente, será difícil para mim ouvir alguma coisa.